Sejam muito bem-vindos no terceiro módulo do programa de Opinião de Valor do ISB Brasil. Agradeço a presença de todos, em nome de nossa diretoria. Hoje o nosso módulo vai falar de gerenciamento de riscos e sinistros. Muito obrigada a todos e vamos agora ao nosso painel. Boa tarde a todos. Eu sei que tem gente ainda chegando, que parece que a Avenida Paulista está com um trânsito horroroso e provocou o atraso de alguns participantes, mas eles chegarão. Enquanto isso, vou fazer aqui os informes paroquiais, presidente. Nós temos por hábito, esse é o terceiro módulo do programa Opinião de Valor, e a gente sempre faz um convite a todos, para que nesse momento retirem seus crachás. Ah, mas eu não tenho crachá. Retira seu crachá imaginário. Agora, nós não temos aqui seguradores, securitários, nós não temos corretores, não temos gerenciadores de risco, não temos consumidores. Agora aqui está todo mundo no mesmo barco para desenvolver o mercado de seguros. Todo mundo tirou? Perfeito. Felipe, vamos para a nossa tempestade de palavras? Nesse momento, todos estão autorizados a pegarem seus smartphones e responderem a pergunta que está na tela. Quando falamos de gerenciamento de risco, qual a primeira palavra que vem à sua mente? E vamos ver as palavras que já vão surgindo. Já temos ali: segurança, prevenção, proteção, seguro, precaução. Essa palavra é a primeira vez que eu vi. Legal. Inspeção, proteção, prevenção, segurança, continua ganhando. Cautela também é a primeira vez, né, Paula? Legal. Temos mais ainda? Continue respondendo. Já falamos nos dois eventos iniciais que essa tempestade aí de palavras, essa nuvem de palavras, né? Falar em tempestade para gerenciador de risco, já todo mundo sai correndo, né? Assusta. Mas, na verdade, ao final deste módulo, os três programas, as três etapas do programa Opinião de Valor, eles serão traduzidos, né? Nós vamos entregar um documento, um artigo, e vocês são participantes dessa história, no próximo ano, para que todos tenham acesso a tudo que foi discutido. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. A nossa temática, gerenciamento de risco e sinistros, será discutida pelos debatedores aqui, que vocês já conheceram, só fera. Eu estou proibida de dizer que são debatedores de peso, porque temos duas meninas aqui, então a gente não pode falar desse negócio de peso. Mas 3 meninas, né? A gente não quer. Então, por favor, vamos manter que são pessoas altamente qualificadas. E nós vamos fazer um bate-papo aqui com algumas perguntas, até algumas delas oriundas daquela pesquisa que encaminhamos juntamente com a inscrição de cada um dos senhores. Sem mais delongas, todo mundo aqui vai dar um pitaco na conversa e ao final da discussão nós vamos abrir aí para o público poder participar. E eu já vou começando aqui com a primeira pergunta, que é encaminhada, endereçada ao Vladimir. Vladimir, todos os outros já vão prestar atenção na pergunta, que depois também farão seus comentários. Retomando o nosso primeiro módulo do programa Opinião de Valor, onde era GR Property, foi usada uma expressão, e foi por você, uma expressão muito interessante e que implica nesta nossa nova discussão. A expressão é: nem tudo é segurável. Será que isso é claro para a sociedade e para o consumidor? Desculpa. Ou as negativas de indenização continuam depondo contra a instituição seguro? Boa tarde. Obrigado pela presença de todos e obrigado, Jocely, Paula e todos do ISB pelo convite.
do encerramento do ciclo, vai se engasgar? Gerenciamento de risco é uma coisa louca, até ela vai se engasgar. Tem algum médico na plateia? Não escrito. Mas respondendo a pergunta, voltando lá, a primeira opinião de valor, quando a gente falou de gerenciamento de risco, principalmente em property, e isso vale efetivamente para outras carteiras de seguros também, que nem tudo é transferível para seguro, porque tem muitas coisas que, por mais que os clientes, e aqui a gente está mudando, né, os seguros, né, vamos sair do segurado para o cliente, por mais que o cliente queira transferir tudo que ele vê de risco, muitos riscos são riscos do negócio dele, né, que de alguma forma ele tem que monitorar, controlar, gerenciar, mas que não é transferível para seguro. Partindo para a questão do sinistro, e tem muitos sinistros não indenizáveis, e aí a gente entra num debate acalorado sobre clausulados, extensão de cobertura, e eu tenho visto cada vez mais, e isso tem sido bastante reconfortante para o mercado, que há uma disposição por parte dos seguradores e dos resseguradores, da cadeia como um todo, se dispondo a olhar para particularidades do risco do cliente e desenvolvendo cláusulas específicas, extensivas aos seus riscos, não ficando presos às coberturas padrões, né, que o mercado já utiliza, né, há muitos anos. Então, tem se criado muito. E quando é que isso acontece? Muitas vezes acontece quando ocorre um evento e aí se percebe que aquele evento não está coberto pela pólice, por alguma razão, tem alguma exclusão ou alguma desconsideração do texto da cláusula, e você vai e desenvolve suas particularidades e pode estender isso como cobertura. Mas, de fato, o mercado ainda de clientes, de consumidores, ainda entendem que quando eles compram um contrato de seguro, tudo está amparado. E aí, quando vem uma negativa, um desespero. Porque, mas eu comprei um seguro, né? Ou eu tinha seguro como isso não estava amparado. É isso. Nem tudo que efetivamente você tem de evento vai estar transferido por uma pólice de seguro. Evidentemente, eu não vou entrar, vou deixar para os especialistas do segmento, tem muita coisa que se resguarda, né? A cadeia se resguarda quando você tem as fraudes, né? Evidentemente que também passamos por isso, né? Então, é preciso que haja um amadurecimento da cadeia toda, um desenvolvimento como um todo, para que a gente evite esse tipo de situação, esse tipo de exposição, para que tiremos essa sensação de que, ou essa percepção que de fato o cliente final acaba tendo, de que quando não há uma indenização, ele não deveria ter comprado porque o seguro não atendeu às expectativas dele. Evidentemente dá para abrir aí várias vertentes, desde se foi devidamente bem explicado, se foi colocado todos os pontos, enfim, porque a gente conhece um pouco de tudo nesse processo, mas sim, a percepção ainda é de que o seguro não funciona quando o sinistro não tem cobertura. Obrigada, Vladimir. Vamos já passar o microfone para a Aline. Aline, qual que é a sua visão aí desse nem tudo é segurável? Vamos lá. Antes de mais nada, também boa tarde, pessoal. Queria agradecer a Jocely, Paula, time SD. É maravilhoso tirar o crachá e poder conversar como setor, né? Evolução do setor. Sempre que eu vejo o Vlad comentando sobre nem tudo é segurável, eu coloco o meu ponto, né? Nem tudo é segurado também, né? E aí acho que a gente entra numa discussão que é, de fato, né, indo aqui também na outra parte da pergunta, que é como a sociedade vê o seguro, qualquer tipo de seguro, né, gente? Acho que ainda nós aqui, né, profissionais de seguros, acho que a gente vê isso nas nossas próprias famílias, muitas vezes, ou com amigos, né? Que falta uma clareza sobre o que é uma proteção de seguro, né? Falta uma clareza social sobre a importância no produto interno bruto do país.
falta uma clareza sobre o quanto um produto, né, uma proteção de seguro, ela dá sequência à vida, né, no caso de uma perda de uma pessoa importante, emocionalmente nem se cabe medir, né, mas financeiramente, ou uma perda patrimonial. Então, acho que esse conceito, que parece básico, né, para a gente que é do setor, acho que esse conceito ainda falta para a sociedade. E aí, muitas vezes, quando o cliente vai adquirir um produto, ele acha que tudo é segurado, né? Então, eu vou comprar um seguro de vida, né? Eu posso correr todos os riscos possíveis e tudo que acontecer, então, vai cobrir. Ou, né, eu compro uma proteção para minha casa, para o meu carro, para o patrimônio meu, eu acho que tudo que vai acontecer ali vai ser coberto, né? E a gente que trabalha no setor sabe que não dá, né, gente, para ser assim. Até porque o sinistro, né, ele é um ato súbito, é um evento súbito, né, imprevisto, né? Então, se a gente fosse cobrir tudo que é totalmente previsto também, né, quanto custaria, né, quanto seria? Eu acho que o ponto-chave, juntando essas peças todas que eu trouxe, comprometendo o Vlad, né, como a gente, como setor, tem que trabalhar isso, né, explicar que nem tudo é segurável, ou nem tudo é segurado, mas relembrar o conceito básico. Qual é a função do seguro, né? É da sequência a algo. Então, para mim, o ponto-chave é esse, Ju. Obrigada, Aline. Vou passar já o microfone aqui para a Sandra, para que ela também nos mostre a sua visão, até para ela que é atuária. Boa tarde a todos e obrigada, né, mais uma vez, viu, José, estar aqui com vocês. Eu fico extremamente feliz de ouvir, sabe, esse termo, nem tudo é segurado. Porque o atuário, normalmente, ele precisa de bases, eu já falei numa outra ocasião aqui, bases técnicas para realizar o cálculo, né? Aí, como que fica a precificação se tudo for segurado? Se tudo for segurado. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque nós, dentro do meio atuarial, nós sempre falamos sobre isso. Como precificar se a gente não tiver ciência do que está cobrindo, a cobertura efetivamente? No meio da saúde suplementar, onde eu sou especialista, nós temos muito essa ânsia. Outro dia ainda uma vizinha minha, né? Aquela coisa do dia a dia. Uma vizinha minha me liga e fala assim: Sandra, eu sei que você faz cálculo e eu comprei um plano de saúde e o meu plano de saúde é top e eu quero uma cobertura assim, assado. Eu falei assim: você leu o teu contrato? Né? Será que nós estamos realmente cientes do que nós estamos comprando e adquirindo? Será que nós estamos preparados para isso tudo? O que nós aqui, como outro dia numa dessas nossas conversas, e eu achei interessantíssimo o que a Aline falou, né, dos atores, o que nós atores, todos nós aqui presentes, estamos proporcionando para a sociedade em termos de conhecimento. Na hora de fazer uma venda lá na ponta, eu estou realmente direcionando com clareza o que tem de cobertura. Na hora que eu vou solicitar para o agente para desenvolver esse produto, eu estou fazendo com bastante clareza, porque o atuário, através dos números, ele pode precificar qualquer coisa. Só que existem limitações para isso. Quando a Aline cita aqui, né, de todo esse processo, ela foi muito bem feliz de colocar, mas o Vladimir falou uma frase que hoje eu li uma matéria, uma palavra, na verdade, né, fraude. Vocês sabiam que 13% da receita dos planos de saúde de 2022 foram destinados para fraude? 13%. O número é gigantesco, gente. Isso é muito alto, chega a ser superior à despesa administrativa de uma companhia seguradora de plano de saúde. Então, é preciso que a gente também possa orientar para que não venha a ter essas fraudes. Então, é muito importante isso. Obrigada, Sandra. O Sérgio agora.
A missão do Sérgio na discussão de hoje é botar fogo no parquinho, tá? Então, fique à vontade, Sérgio. Será que eu cumpro essa missão? Difícil, né? Bom, boa tarde, pessoal. Essa é a minha especialidade, né? Pelo menos nos preparatórios é o que eu sempre faço. Vocês vão ver que aqui eu fico menos. Mas eu acho que é importante lembrar alguns pontos que geralmente o pessoal acaba... vamos rememorar ali do como nasceu esses eventos. Uma das coisas que eu já vi que ele gravou nós falamos de uma cadeia produtiva, porque sempre a gente vai para os eventos, a indústria do seguro. Indústria na área de logística é um lugarzinho fechadinho, onde tudo funciona 100%, ou otimizado. Então a gente, aqui nesse evento, aliás, uma das coisas que vai estar no artigo não é sair da caixinha, é entrar no jogo, sair da indústria e entrar para a cadeia produtiva. Nós temos que sair desse jogo de que olhar para o próprio umbigo. Foi um convite feito pelo presidente da CNSEG no evento que o Carlos me mandou. Não é uma coisa que nós estamos fazendo só. O mercado está se movendo na direção. E o que foi falado aqui é, será que o cliente sabe o que e tal, mas será que o corretor sabe? Será que a cadeia entende o que está fazendo? E mesmo acima ainda, quem está regulando esse mercado, quem está criando as regras do jogo, as agências e tal, estão realmente comprometidas com um ambiente em que eu promova essa função social do seguro? O que a gente tem visto é que tem problemas em todas as escalas. Isso não justifica que nós não façamos nada. Ao contrário, isso nos desafia a entender a complexidade disso e tentar, em cada área, e é o que o SB se propõe, em cada estágio, fazermos uma aproximação. E só se faz isso com métodos de gerenciamento de risco. A tendência do mercado é olhar para fraude e trabalhar compliance. Eu nem vou fazer essa pergunta, porque a resposta é óbvia, ela é retórica. Então, eu vou fazer a pergunta e ela é retórica. Alguém acredita que fraude significa que o meu processo é eficiente? A única maneira de ter fraude em algum lugar é sendo ineficiente. Desculpe, mas esse é o fogo no parquinho. Está gastando dinheiro com o que mesmo, sabe? Desculpa, está gastando, não, está jogando dinheiro fora. Não está fazendo gerenciamento de risco, está fazendo auditoria depois que foi roubado. Não sei o que está fazendo. Você deve ser algum tipo de piada. Por isso que no nosso programa de pós-graduação, do MBA lá da escola, MBA Gestão de Risco Seguro, não existe a disciplina de fraude. Em qualquer lugar que o pessoal fala de gerenciamento de risco, tem auditoria e fraude. São as duas coisas que não tem no meu curso. Auditoria é olhar para trás e fraude é incompetência com assinatura embaixo. É a minha percepção. E olha que eu indiquei para a academia um cara que é diretor de fraude, de uma seguradora. Por isso que eu indiquei, porque eu queria que ele viesse discutir e me convencer de que esse setor que tanto cresce, tanto se fala, ao invés de trabalhar na comunicação, no gerenciamento de risco, que é olhar para frente, incorporar os valores das despesas e dizer, agora daqui para frente eu não erro de novo. Então a fraude é admissível sim, para mapear para onde eu vou corrigir o meu rumo. Não dá para você ver o problema e a gente sabe que ele não retroalimenta. Então, eu acho que a questão que temos existe um ecossistema com problemas estruturais, existe um ecossistema que, por enquanto, ainda olha muito para o umbigo, mas existe todo um ambiente de oportunidades que nós podemos ganhar bem com isso, informando bem, e esse é o nosso desafio hoje no evento. Trazer a informação qualificada de maneira acessível. E nós vamos tratar disso, eu acho que vocês vão conseguir sair desse looping de reclamações e tal e procurar oportunidades. Isso tem a ver com arriscar, tem a ver com oportunidade, não é de fortuna, e não com, deu ruim, dá problema. Então, esse é um dos enganos mentais que a gente faz, essas ligações que a gente faz com o negativo que não faz muito sentido. Muito obrigada, Sérgio. E se vocês observarem, sim, eu estou cronometrando aqui, tá, gente? Então, faz favor. Para a gente não fugir do tema, né, eu vi que na lista de convidados tinha uma pergunta que falava
sobre uma falsa percepção que o mercado tem, a cadeia tem, de que com a desmonopolização do Instituto de Resseguros do Brasil, a gente teria tudo devidamente atendido, porque as resseguradoras internacionais ou resseguradoras iriam se constituir no Brasil e fariam com que as seguradoras aceitassem todos os riscos. E não é essa a verdade. Então, até a pergunta da pessoa falar desde quando o IRB saiu do Brasil. O IRB não saiu do Brasil, né? O IRB continua e é um dos maiores resseguradores ainda do mercado segurador brasileiro, é segurador líder ainda de mercado, mas quando ele era monopólio ele era obrigado a aceitar tudo. E hoje ele não é mais obrigado a aceitar tudo. E, consequentemente, o mercado não se obriga a aceitar tudo, por isso nem tudo é segurável. Então, só para fechar, porque ficou esse ponto que estava na lista dos convidados. Não vou contraponto o Sérgio, não vou deixar para o final só, Sérgio. Perfeito, obrigada, Vlad. E o interessante dessa geração de conteúdo do ISB sobre esse assunto, GR e sinistro, é que já estamos chegando aqui, Sandra, só vou citar uma matéria aqui: plano de saúde, justiça proíbe clínica de solicitar login e senha para pacientes, suspeita de fraudes na concessão de reembolso. Então, acho que depois, Carlos André, a gente vai poder montar um material bem bacana, inclusive com essas tiradas aí, para que todo mundo possa pesquisar um pouquinho mais. A Aline já está com o microfone. Aline, você usa uma expressão muito interessante nas nossas conversas. Gerenciamento de risco é o coração. É uma proposta de valor. Como temos tratado esta proposta de valor no universo da regulação de sinistro? Quando começa o sinistro nesta cadeia produtiva? Como se estabelece a relação de contratos e entregas? Pergunta auspiciosa, né, gente? É bem ampla. Por que eu usei esse termo, né, do coração, da proposta de valor? Porque todo mundo que está nessa, vou roubar esse termo, né, na cadeia produtiva, para não falar indústria, no setor securitário, vende um intangível, né, gente? Vende um serviço, é uma promessa, né? Parece clichê, mas é isso, é uma promessa, né? Quando acontecer o que está previsto no teu contrato, eu vou te honrar, né? E isso é gerenciamento de risco. Então, é claro, né? A Sandra comentou aqui muito sobre a qualidade da venda, né? Os termos estarem claros, né? Tem todo um contexto. Aqui o contrato está bem escrito, né, gente? Então, quando tudo isso é colocado e a hora H chega, né? O gerenciamento de risco é colocado em prática. Né? Então, aí, estou com um problema, estou com um sinistro, estou com um evento. E aí? Né? Então, para mim, né, por isso que é a hora da verdade, né? Esse é o coração. Eu acho que essa cadeia produtiva, ela funciona, ela roda o Brasil. Eu falei aqui do PIB, né? Não estou com dado aqui do PIB, acho que até um dado que a gente pode levantar depois e agregar o material, que é um dado de conhecimento. Mas a gente tem que lembrar que essa cadeia roda, mas ela roda ainda como uma valsa, um pouco ainda faltando a dança mesmo, né? É o Sérgio que vai fazer essas colocações, mas vou ter o meu momento Sérgio também. Eu acho que, olhando um pouco como setor, né, e se a gente olha um pouquinho, por exemplo, o próprio ângulo, que é um pouco mais da minha bagagem de seguradoras, né, o quanto que uma área de sinistro, né, que é o olho que tudo vê, está retroalimentando adequadamente o negócio, né, está retroalimentando adequadamente um parceiro, né, porque no momento do sinistro você pode ter momentos de glória e momentos de problema, momentos em que você pode olhar um determinado produto e falar, olha, cara, não funciona essa proteção. Na verdade, foi feito com tanto medo da fraude, a palavra mais colocada ali na nuvem foi prevenção, né? Foi a maior, né? E até foi uma que eu coloquei também, não combinei com ninguém, ficou grande lá. Porque é isso, né? Acho que a prevenção é importante para o gerenciamento de risco. Só que prevenção demais gera um contrato extenso, né? Um produto complexo, uma venda que é difícil de fazer e vai sobrar para o sinistro explicar a letra pequena da página 327, que será que alguém leu? Ups, né? Então, eu acho que sim, essa cadeia ela funciona, mas ela ainda tem muitos pontos a se lapidar. E para mim, assim, se eu pudesse fechar aqui a minha fala com a minha opinião, né? Gosto muito de usar essa palavra, né? Retroalimentar. Eu acho que uma área de sinistros, né, ou qualquer outra área, ela tem a missão de retroalimentar a outra. É isso que é criar valor, né? Entender o que eu estou entregando de bom e de ruim
e retroalimentar para eu tentar entregar depois de novo melhor. Né? Tipo vinho, né? Para quem gosta, né? Vai aprimorando ali, né? Vai ficando mais experiente, mais velho, vai ficando melhor. Então esse é o meu ponto-chave, retroalimentar. Depois do vinho, todo mundo gostou muito, Aline. Sérgio, a Aline te citou, Sérgio. Então, pegando o ponto aí que eu botei o primeiro tijolinho aí no nosso castelinho de carta, né? Então, o que é a ideia o que é a questão da fraude, que eu disse que não dou, eu tento evitar esse debate, porque eu sinto que é enxugar gelo, eu sinto como gestor que é enxugar gelo, é um esforço que não agrega valor para as corporações, mas a prevenção sim. A prevenção, a retroalimentação, ela é fundamental. Então, se o setor de fraude faz isso, tire o nome, mude o nome, trate de chamar de setor de prevenção. Aliás, tem um pessoal que faz isso na área de logística, que tem uma galera de logística que é prevenção de perdas. Só adora também. Eu, particularmente, também acho que, dependendo da maneira que você trabalha isso, tem um problema, né? Nós vamos pensar aqui, como é que está o nosso ecossistema para fazer gestão? Porque o que interessa em qualquer lugar que traz resultado, a palavra gestão vem junto. O que acontece no nosso ambiente, só recapitulando, pessoal, no nosso ambiente regulatório, você tem muitas cabeças pensando coisas desconectadas no negócio. Concorda ou não? Lá nos ambientes que fazem as regras. E qual é a principal regra na área de benefício que é uma regra muito complicada de se compreender, que tem a ver com política? Primeira regra, segundo uma pessoa que está dando mestrado na FGV, a Érica, que é acadêmica, é o seguinte: o governo, o Estado brasileiro, quer transferir para a iniciativa privada obrigações que nem ele quer cumprir na área de benefício. E aí a empresa tem que fazer coberturas que o Estado diz que não vai pagar. Quer dizer, no INSS você não pode nem sob júdice. Mas se entrar na justiça contra a empresa, ela é obrigada a atender. Esse é um primeiro problema, que é uma questão política. Nós não vamos resolver. Sabe como é que se chama isso? Risco sistêmico. Esse é o custo do Brasil. O custo de o Estado brasileiro querer transferir à iniciativa privada as obrigações semelhantes a ele. E ele tem poder para fazer isso. Esse é o nosso primeiro problema. O segundo problema é a gente olhar as orientações, esses pequenos detalhes que ela falou, na hora de distribuir o produto. Então, na conformação do produto, temos o primeiro. No segundo, a distribuição, em que, com insegurança ou incompetência, ou malandragem, queira como você chamar, eu quero vender e eu tenho que trazer resultado. E eu faço qualquer negócio para produzir dinheiro. Aí tem um problema. Eu tenho um compromisso para cima, a montante, e tenho pouco compromisso com o meu cliente. Mas quando ele começa a chorar, eu desapareço. Então tem um problema. Se tem falta de ética lá, tem um pedacinho de falta de ética aqui que diminuiu muito ao longo dos anos. Vamos reconhecer. A cadeia de distribuição é muito confiável, mas sempre tem aqueles que conseguem fazer um estrago grande. E depois é o uso, o próprio usuário e o beneficiário tentando burlar o jogo. E aí é uma explosão de maluquice. Eu não vou entrar no detalhe, mas todos esses níveis têm gestão de risco. Vocês perceberam? Dá para trabalhar? Dá para resolver? Vamos resolver todos os problemas? Não. Dá para resolver a maior parte deles? Sim. E dá para continuar ganhando dinheiro primeiro, porque é obrigatório ter benefício. Então, a certeza da receita, pessoal, a qualidade dela a gente escolhe, mas a certeza da receita a gente tem. Vamos ouvir aí a opinião de valor da Sandra? Meu Deus, eu fico pensando assim, eu posso falar tudo que eu estou pensando? Felipe, a gente vai cortar depois, né? Edita a gravação. Pode parar um pouquinho aí? Mas olha só, quando o Sérgio comenta assim, gestão de risco compliance. Se pensa sempre gestão de risco na área de compliance. Mas gestão de risco também é atuarial, tá? Principalmente atuarial. Por quê? Porque é o atuário que vai fornecer os fatores de
e indicadores para as companhias, para que ela possa realmente avaliar qual é esse índice. Quando eu cheguei aqui e falei há pouco sobre os 13% da receita, esse é um fator. Esse é um fator que foi, sim, calculado. Existe a figura do atuário que faz, é claro que eu vou puxar para o meu lado agora, né? Desculpa aí. Mas era para tirar o crachá, tá? Não consegui, agora eu não consegui, né? Mas eu fico pensando nas fraudes, fico pensando nas coberturas, e quando o Sérgio acabou de citar, né, que no setor do INSS não se cobre tudo, lá não tem choro, mas daí quando vai para o setor privado, o que prevalece é o direito à vida. Quando se fala em saúde de novo, é o direito à vida, o artigo 5º da Constituição Federal vai prevalecer sempre. Se vocês lembrarem, e juro, eu não quero puxar para lado nenhum, só quero colocar para vocês uma coisa que é real. Este ano e o ano passado, muito se falou de uma cobertura sobre autismo, tá? O mercado todo se mobilizou em relação a isso. A cobertura, atores, foi feita campanha e tudo mais em relação a isso. Vejam, não estava previsto, não tinha essa cobertura, mas se chegavam e falavam assim, olha, os planos de saúde têm que cobrir, tem que fazer essa cobertura, mas não estava no rol. O produto contratado não tinha essa estimativa no cálculo. Como cobrir? Aí veio toda essa mudança em relação à saúde também, com relação ao rol. Não é mais um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E aí, como é que o atuário faz o cálculo? Como é que fica a figura do atuário na hora de fazer o cálculo? Não consegue fazer cálculo. E acreditem, tem companhias ainda chegando e ligando para nós e falando assim, você pode fazer o cálculo em relação ao impacto financeiro desse rol exemplificativo? Não tem como fazer. Aí eu volto para a área de sinistro. Se não houver um bom gerenciamento, onde não se fornecer subsídios e ferramentas, dados para o atuário, ele não vai conseguir, em contrapartida, fornecer esses fatores para que haja um bom gerenciamento de risco. E o sinistro, como cobrir todos esses sinistros que há expectativa? A Aline comentou dessa humanização, né, da preocupação enquanto as pessoas às vezes perdem um ente querido, então estão fragilizadas, e aí como é que fica o atuário, a figura do atuário lá atrás na hora de precificar? É preciso se preocupar com isso tudo na gestão de risco. Então eu preciso, como um profissional, preciso de toda que a cadeia funcione. Se ela não funcionar de uma forma, de uma engrenagem perfeita, não é possível fornecer um dado perfeito. Obrigada, Sandra. Vladimir, vamos trazer um pouquinho mais ainda nessa discussão, né? Como se estabelece essa relação de contratos e entregas? Eu fiquei aqui pensando, né, porque a gente pega o passaporte e viaja, né? Mas gerenciamento é o coração, gerenciamento de risco é o coração, realmente, para a gente ter boas colocações, contratos bem escritos, para dar conforto na hora do evento. No passado recente, nós tivemos eventos de grande monta, né, no nosso segmento, e aqui eu falo do lado do segmento de riscos patrimoniais, e eu liderei durante muito tempo um programa de seguros, e esse ano houve uma fatalidade nesse cliente. Eu não estou mais à frente da operação, mas muitas pessoas me ligaram. O que você acha que vai acontecer? O que você acha disso aqui?
E, você acha que vai ter cobertura? Quantos milhões? Para todas as pessoas que me perguntaram isso, eu disse com toda a tranquilidade do mundo, independentemente de não ter participado da última colocação desse risco, de que isso era o que menos importava ao cliente, porque ele sabia que tudo que tinha sido proposto, recomendado, sugerido, ele tinha atendido, tinha se disposto, né, a fazer, e que para isso ele comprava para uma eventual fatalidade. Mas o que mais preocupava ele naquele momento, e eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas do board da empresa logo em seguida, e virou matéria de telejornais por quase uma semana ou mais no Brasil todo, o que mais preocupava ele eram as pessoas envolvidas, né? Porque o que não se queria era que tivesse havido o evento e, por consequência, ter a fatalidade. E houveram perdas, né, de vidas. E era isso que mais preocupava a empresa naquele momento, e ela fez tudo e se desdobrou para poder atender a essa situação. Porque ela sabia o seguinte: eu gerenciei, eu previ, o evento aconteceu, o contrato estava bem escrito, eu vou ter entrega. O meu patrimônio eu vou ter reembolsado, mas e as vidas? Né? Porque houve ali a suspeita de uma falha humana, evidentemente, para a ocorrência do evento. E leva à fatalidade. Comete um erro e arrasta consigo algumas outras vidas. Não é o que o cliente queria, não é o que o gestor de risco imaginou, não é o que o segurador e o ressegurador que subscreveu desejava, mas ele aconteceu. Assim como a gente está vivendo e aí eu quero parafrasear o que a Aline e outros comentaram nos nossos debates anteriores a esse dia de hoje. Tivemos diversas catástrofes naturais ao longo desse ano. O quanto a gente está levando para a sociedade a informação do que está se trazendo de retorno através das indenizações, da consubstancialização dos contratos, né? Que em algum momento alguém se preocupou com esse risco e ele aconteceu e está havendo recorrência, né? Talvez não esteja nem dando tempo da cadeia reintegrar a cobertura e já está tendo outro evento em cima, né? Então, o quanto falta para a nossa, eu não vou mais falar indústria, tá, Sérgio? Mas para o nosso setor, colocar à disposição do mercado e dizer, olha, quantos milhões, né, nós estamos aqui indenizando em perdas, né? E acho que a gente tem aí uma missão bastante árdua nesse sentido. Enfim, acho que é isso. Respondi a sua pergunta? Não. Sim. O importante é que não responda, que deixe todo mundo mais inquieto ainda. Mas você vai ter a oportunidade de finalizar o seu raciocínio na pergunta 4, tá bom? A gente vai dar agora uma refinada ainda, vamos tocar num assunto aqui, que é um assunto no mínimo complexo. Sérgio, inteligência artificial, gerenciamento de risco e sinistro. Quais são os ganhos, avanços e os pontos de melhoria nessa esteira? Mas também quero que você fale dos protocolos de atendimento, tanto por WhatsApp quanto por telefonia, do gênero tecla 1, tecla 2, volta para o menu inicial, ops, caiu a ligação. Os prompts estão adequados? Como estão os níveis de responsabilização deste processo de automação? Perfeito. Essa semana, pessoal, se vocês veem lá na plataforma da Academia Nacional de Seguro e Previdência, a gente fez um evento sobre essa questão. Foi até o professor Kimura, que escreveu um livro sobre tomada de decisão lá da Mackenzie, tá? Ele tinha um núcleo de seguros lá e agora está no UNB. E ele fez um livro sobre como tomar decisão na compra de seguros. Olha que interessante, vocês nem sabem que existia esse livro, né? Está lá no Mackenzie, ninguém prestou atenção como é que você toma a decisão de se comprar seguro.
E é interessante o seguinte, o que acontece? Nós avançamos na inteligência artificial, que é um benefício interessante quando eu preciso otimizar processo de decisão e automação. Se eu tenho uma ótima base de dados, quem vai utilizar muito vai ser os atuários. Por quê? Desde que ele tenha os dados. Aliás, nos encontros anteriores, o que mais a Sandra comentava é: cadê os dados? Para transformar dado em informação, nada melhor do que inteligência artificial. Você tem uma ferramenta a mais para o debate e transformar em inteligência pessoal. Com relação ao autoatendimento, vou dar o exemplo de hoje. Meu WhatsApp atualizou e eu perdi todas as minhas mensagens de todos os meus grupos, de todos os meus amigos, de tudo. Eu não tenho nenhuma memória mais aqui. Por quê? Isso aí. Zero. Não tinha nem o endereço daqui. Então, se eu não tivesse salvo lá em algum outro lugar, alguém me mandasse, eu não sabia nem como chegar aqui hoje no evento. Por conta de quê? Por conta de um aplicativo que está se transformando numa grande porcaria. Ele vem se planejando para se autodestruir. E queriam montar um sistema financeiro em cima dele. Eu duvido que alguém vai lançar um banco numa tranqueira dessa. Né? Só um maluco vai fazer negócio por WhatsApp hoje em dia. Né? Primeiro que você perde, porque o histórico ele não é feito para isso. Então, inteligência, os prompts que ela falou. O que você perde aqui? Você irrita o cliente pra caramba, você fica perguntando 10 vezes a mesma porcaria, e ele diz assim: eu não entendi. Claro, se é inteligência artificial, se fosse gente, já tinha entendido, né? Ou não. Mas era mais fácil uma pessoa ter vergonha na cara do que uma inteligência artificial que não tem vergonha nenhuma, ela não tem nem consciência. Né? Ela não tem empatia. E o que é o seguro se não o relacionamento das pessoas? O que é o seguro se não eu estar, principalmente na regulação, onde eu preciso estar próximo? E aí eu recomendo uma outra questão interessante, que a gente fez um evento, depois eu posso mandar o link, viu, para a gente acrescentar, falando de GR e uma empresa, foi um evento que a gente fez na Universidade Federal do Rio de Janeiro, umas 2, 3 semanas atrás. Eu estava atraindo os alunos de engenharia de produção para a área de seguro. Eles vão direto para a área financeira e não passam pelo seguro. E aí eu falei: olha só, e uma das empresas criadas por um aluno lá é atendimento. Atendimento. Ele disse: a primeira regra da nossa empresa é que jamais será automatizado. E o cara é engenheiro de produção. Olha a preocupação que ele tem no atendimento. Então, é uma pessoa que deveria ser procurada pelo mercado de seguro. Porque ele tem exatamente o perfil daquilo que se espera no atendimento personalizado, que nunca deverá deixar de existir e ser substituído na cadeia produtiva do seguro. Porque a relação, uma relação, como eu disse, é confiança. Eu não posso abrir mão disso. Então tem um ganho muito grande na questão operacional, tem um ganho muito grande na questão do planejamento e um cuidado absurdo, e aí vocês veem lá no material da academia, porque eu fiquei assustado, vou ser bem honesto, tem gente que está querendo subscrever usando inteligência artificial. Aí você me deixa com medo. Então já vamos aproveitar aqui a Aline para também falar um pouco, né, nessa área de benefícios, IA, como é que está tudo isso? Bom, juro que não foi combinado, tá? Mas eu queria falar antes do meu sentimento pessoal sobre o tema da inteligência artificial. Um tema novo, né, gente, para todo mundo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, busco estudar as coisas, né? E eu tenho um misto de sentimento por esse tema, que é... Eu acho um tema fascinante, acho interessante, mas eu tenho um pouco de medo também. Eu acho um pouco assustador até onde a gente pode chegar, né? Mas aí é uma discussão que a gente pode ficar aqui e se estender bastante tempo, né? Voltando aqui para o nosso segmento, né, para a nossa cadeia, né, eu acho assim, né, a Sandra falou muito desse tema pela ótica salarial aqui, né? Eu acho que para a cadeia de inteligência artificial, acho que a gente tem que voltar para esse conceito. O segmento, né, segurador, tem muitos dados. Você não tem inteligência artificial se você não tiver dados analíticos e você não souber o que você quer fazer com esses dados, né? Acho que é esse o primeiro ponto. A riqueza de informação que o mercado tem é preciosa, mas é uma questão a se organizar, uma bagunça talvez a se organizar, porque melhor gerenciamento vai ser aquele que melhor fizer uso, né, dessas informações. Então, acho que esse é um fator importante. Trazendo um pouquinho, acho que a gente falou um pouquinho das nossas conversas de internacionalização, né, Jô? E o pessoal também, os colegas aqui.
Tem uma pesquisa bem interessante da McKinsey, para quem quiser procurar, que ela fala sobre o futuro do mercado segurador em 2030, né? A McKinsey, uma das Big Four, né? E aí tem uma dimensão lá que fala especificamente sobre sinistros, né? E faz essa proxy com a inteligência artificial. Então, é uma pesquisa que passou por vários tipos de atores, né? No segmento de seguros. E ouvindo essas partes todas, estima-se que em 2030 cerca de metade, 50% dos sinistros devam estar sendo processados de alguma maneira através de inteligência artificial. É muito doido, né, pensar nisso. A gente chega para 2024, né? Não está muito longe, né? Faltam 6 anos, né? Não é uma pesquisa que necessariamente vai cravar esse número. É uma pesquisa de tendência, mas já é um radar, né? Então isso quer dizer que a gente vai passar aí por uma transformação e uma aceleração muito grande. Então acho que é um fator legal de conversar. Um outro ponto que me chamou a atenção, até foi na semana passada, foi bem interessante. Estava num painel para discutir, né, inteligência artificial aplicada a seguros, né, escutando uma expert aí na América Latina, bem legal. E aí algumas coisas que ela falou assim, que me chamou muita atenção e vou parafraseá-la. Ela chama Caroline Stein, os créditos a ela. Ela falou o seguinte, né, para a gente também não ter esse medo de que a inteligência vai substituir as pessoas, né? A inteligência ela não tem cérebro, né? Então o cérebro somos nós, somos os seres humanos, né? E a inteligência artificial ela tem que ser vista como um grande companheiro de trabalho. Então gostei muito, assim, eu peguei muito essas duas frases que ela falou, né? Então a gente vai passar, já começou, na minha opinião, a passar o segmento de seguros, mas ainda vai aprender muito. Acredito que o segmento de seguros tem que aprender com outros segmentos também, né? A gente falou um pouco sobre isso. Mas voltando à retroalimentação, né? Nós somos de um composto, uma indústria, uma cadeia de serviços, né? O que a gente está fazendo, né, como cadeia de seguros, aprendendo com outros tipos de indústria, né, de serviços também. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para o lado também, sabe? Justamente para aprender como cuidar dos dados, como aprimorar esses prompts, né? E não esquecer que o elemento humano vai ser um elemento chave ainda. Claro que a gente vai lidar ainda com muitas outras questões em relação à inteligência artificial. Acho que vai ter uma discussão ético-moral, né? Até que ponto eu uso dado. Nós já temos, né, aí alguns parâmetros, né? Segurança da informação, lei geral de proteção de dados, o compliance de novo, Sérgio, né? Mas acho que a gente ainda está dando os passos de bebê, como a gente costuma falar, os baby steps, né? E está num caminho ainda muito, na minha opinião, muito incipiente ainda sobre como trabalhar. E aí, só para fechar minha fala, né, apesar de eu ter um pouco de medo, como eu falei no início, eu sou uma entusiasta. Eu acho que no gerenciamento de riscos e especificamente, né, em sinistros, os dois grandes ganhos que pelo menos hoje eu consigo ver, e talvez se me fizer essa pergunta daqui a um ano eu vou responder de outro jeito, daqui 2 de outro, mas os que eu vejo hoje inteligência artificial pode ser uma aliada à eficiência de uma entrega da cadeia de valor, né, e isso pode melhorar a identidade do seguro, né, para os clientes, e também pode ser um grande aliado a trabalhos de prevenção. Então, por que ao invés de eu escrever um contrato com 300 páginas, com a letra pequena, e com aquele bullet que ninguém deu flag na proposta, eu não uso os dados e trabalho uma prevenção de uma outra forma, né? Então, eu vejo muito a inteligência artificial como aliado, assim, para a gente construir soluções mais simples, sabe? E, de fato, usar perguntas, usar jornadas, usar prompts, para que a gente, de fato, tire, né, quem é o suspeito, quem é o malvado da história, e quem não tem culpa no cartório, né, siga tranquilo, siga com menos complexidade na proteção do seguro. Perfeito, Aline. Passa para o coleguinha, o Vladimir, aí, da sua opinião de valor. Eu também sou, como Aline, um entusiasta da inteligência artificial e receoso do quanto isso pode ser valoroso, né, no processo. Eu acredito, porque assim, quem está por trás, né, do conteúdo que a inteligência artificial somos todos nós, que estamos produzindo pensamento, conceitos, e ela tem uma capacidade de juntar tudo isso e colocar no processo. Ela tem um nível de assertividade muito maior do que se eu fosse fazer uma análise, a Aline
ou a Jo, nós estaríamos limitados ao conteúdo que nós tivemos acesso e que a gente conhece. A inteligência artificial, nesse sentido, eu acho que ela tem muito a agregar e acho que ela, sim, vem como um grande aliado em diversos segmentos da nossa cadeia. Eu acredito que ela vai trazer celeridade aos processos. A gente vai tirar um pouco questões operacionais que hoje vão e voltam e que talvez atravanquem o processo, mas lá na última linha, né, eu ainda penso que é a interação, que é a relação de confiança que vai continuar fazendo a diferença. Mas não adianta nós nos enganarmos. As tecnologias elas estão aí, elas vêm para trazer mudança. Os jovens, né, não que eu não seja jovem, eu sou um jovem há mais tempo, né, mas os jovens há menos tempo, eles têm uma visão completamente diferente da nossa para algumas coisas. E é eles que vão estar à frente dos negócios daqui para frente. E eles estão predispostos a essa grande mudança, né? Talvez muito mais do que nós que temos uma bagagem, uma experiência. Então, eu acredito, sim, que ela agrega valor, vai trazer mudança, mas é preciso fazer com consciência, com cuidado, até porque a gente precisa preservar dados, informações, uma série de coisas. Mas eu tenho visto alguns segmentos de serviço muito avançados nesse sentido, e é um caminho sem volta. Obrigada, Vlad. Sandra. Bom de falar por último, tem pouca coisa para falar, né? Mas assim, pegando o gancho do que a Aline comentou e parafraseando, né, também Paul Jones, né? Nenhum homem vai ser tão bom quanto uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser tão boa quanto um homem com uma máquina. Então, emoções, empatia, compaixão jamais poderão ser substituídos. Então, é isso que nós precisamos ter a consciência, né? A inteligência artificial está aí, sim. Ela não é um caminho sem volta, mas ela vai ser utilizada para otimizar o nosso tempo. Nós poderemos estudar mais, poder aprimorar os nossos conhecimentos usando a inteligência artificial. E sempre lembrando de que para ter uma inteligência artificial precisa de um homem para alimentar ela, né? Então não tem como fugir disso. O nosso emprego não está comprometido. Sandra, aproveitar que você está com o microfone, a gente já vai seguindo para a última pergunta, e vocês, espero que todos estejam acompanhando nossa caminhada, falando de que nem tudo é segurável, falando do GR, né, no sinistro, da questão da inteligência artificial. E vamos lembrar nossos convidados das 7h30 da manhã, Sandra, e os demais. As falas invariavelmente traziam a sensibilidade com relação ao mercado, ao que o mercado dos seguros tem devolvido para a sociedade, que foi um pouco do que o Vlad começou a falar. E algumas palavras entravam nessa conversa. As palavras eram sustentabilidade, governança, compliance, boas práticas e política de gestão de risco. Eu quero que agora vocês imaginem um quebra-cabeças. Qual é a sua leitura estratégica na montagem deste quebra-cabeça, quando a imagem a ser montada é a relação de gerenciamento de risco e sinistro? Um quebra-cabeça, né? É uma engrenagem que precisa funcionar como um todo. Ela não se valoriza sozinha. Ela não pode funcionar sozinha. Compliance não age sozinho. Governança não age sozinho. Gestão de risco não age sozinho. Como um pouco do que eu conheço do mercado como um todo, o mercado de seguros está bem mais evoluído do que o de saúde. O mercado de seguros, como a Aline citou, né, tem muita informação. Basta
armazenar adequadamente esses dados, organizar esses dados para que sejam utilizados. Aí, quando eu volto de novo para a saúde suplementar, a questão de governança corporativa, gestão de risco, ainda estamos engatinhando nesse mercado. E, infelizmente, ainda existem operadoras de plano de saúde que eu ouço dizer o seguinte: é obrigatório fazer governança? É obrigatório fazer gestão de risco? Gente, nós vendemos aqui, nós temos, tudo que nós estamos falando aqui é justamente do produto. Qual é o produto? Eu falava já, acho que para alguns aqui, desde o início, desde o primeiro encontro. O nosso produto, nós estamos falando de um produto que é risco. O produto é risco. Sem fazer uma gestão de risco, ou fazer só porque é obrigatório, só porque eu preciso cumprir uma regra, não faz sentido. É preciso fazer isso como um cuidado, como uma prevenção para o negócio continuar, para que eu continue com o risco, ofertando esse risco para o mercado. Se eu não fizer dessa forma, não tem como funcionar. Então, a engrenagem precisa realmente funcionar. Eu preciso montar esse quebra-cabeça. Se eu não montar ele certinho, não vai funcionar nunca. Obrigada, Sandra. Sérgio, fala qual a sua visão estratégica. Eu sei que para você falar dessa visão estratégica ser rápido é um desafio. Não, mas aí que tá. Vou de novo convidar vocês a uma consulta. Vai sair agora, na próxima semana, um e-book da Academia Nacional de Inteligência, é o 6º. Nós temos os artigos publicados lá, junto com aqui o pessoal do ISB. E uma das propostas é exatamente a estruturação de uma área de GRC. E a gente começa lá fazendo uma revisão e propondo. Eu venho tratando isso com os alunos do MBA, debatendo e traduzindo. A gente tentou traduzir quase tudo, está no artigo, obviamente nem tudo, e aquilo pode ser revisado, em que a governança, a gente, para chegar no nível de governança, você tem que criar primeiro política. Então, as empresas que querem fazer gestão de risco, se chega na empresa, ela tem uma política de gestão de risco? Não, então você já tem um grande problema aí. Mas se ela tiver um PGR, a tua chance de você entregar bons resultados já aumentou. Bom, ela já tem noção de que ela tem que fazer planejamento, programa ou plano de gerenciamento de risco. Mas se ela só tem plano de ação, aí você tem um grande problema, porque ela é reativa e ela não vai comprar seguro. Ok? Então, parece que está claro. Só de olhar no site da empresa, ela não tem política de gestão de risco, você tem um grande problema. Não é um potencial cliente de seguradora. Muito grande benefício de coisa nenhuma. Né? Então, uma das coisas é ajudar as empresas a terem políticas de gestão de risco e incluir lá o que mesmo? O que é? Seguro. De todo tipo e toda ordem. Ele tem que financiar esse serviço, ele tem que continuar o seu negócio. Porque lá dentro da política de gestão de continuidade, ele tem que ter seguro. Até porque tem alguns que são obrigatórios e ele nem sabe que ele tem que contratar. Né? Então já começa por aí. Quer sair daquele mundinho em que eu olho para quem eu trabalho, para a seguradora? Não, você trabalha para você, produzir resultado olhando para o seu cliente. Ok? Se você continuar olhando só para a seguradora e reclamando do mundo, a tua chance de ter sucesso no mundo seguro, a inteligência artificial, os aplicativos vão passar você bem rápido. Por quê? Porque se você, do GRC, o governança a gente faz com IA. Porque governança é dar continuidade cumprindo a missão. É algo que eu entrego toda semana, é meta. Isso dá para fazer com IA. Mas quando eu falo de compliance, mais ainda. Por quê? Porque está tudo na regra, eu vou lá e só valido com as perguntas certas. E o risco, eu consigo fazer com IA? Não, porque tem um contexto que foi comentado aqui. Eu não tenho sentimento, eu não tenho a percepção do dano. Eu não sei, eu posso quantificar, mas eu não sinto isso. Inteligência artificial não sente coisa nenhuma. E aí vem um outro tema. Quem é o responsável quando se responde com inteligência artificial? Primeiro, a primeira coisa que se fala em seguro é quem é o responsável. Quem é o dono do risco? Quem é o responsável? Quem transfere o que para quê? Que é uma grande discussão na nossa cadeia também. É uma tendência de empurrar ao longo da cadeia a responsabilidade a montante, a jusante, abaixo da cadeia. Vai empurrando responsabilidade aí,
O risco, eu me aproprio do valor. Agora, a responsabilidade eu empurro. Começa com o governo, que eu já citei, e vai cada um do seu poder empurrando as suas responsabilidades. Isso compromete o nosso resultado. Certo? Isso não tem nada de inteligência artificial, isso tem inteligência humana macabra, incompetente, que está destruindo o mercado. Essa que é a verdade. Né? Então, para falar de sinistro, que é o nosso tema, quando você começa a trabalhar aqui, isso é sinistro, é macabro. Então, é sinistro, como fala o carioca, né? Macabro, sinistro. O carioca fala sinistro. Mas sinistro nesse sentido. Quando você tem sinistro, a questão do sinistro nesse ecossistema é onde tudo se deposita. É lá que o mundo se revela. Esse mundo macabro. Porque você tem todos esses interesses ali esperando uma resposta. E qual é a resposta? Se você for pela inteligência artificial, é o compliance. Você não leu aquela letrinha. Se for pela inteligência humana, eu preciso continuar o meu negócio, eu tenho percepção de oportunidade, eu tenho opção de risco. E aí vocês reclamam muitas vezes, alguns reclamam, né? Tudo se resolve no comercial ou não, né? Esse dado, ele tem um dado ruim. Se não for tecnicamente conduzido, ele é péssimo. Mas se ele é conduzido no sentido de proteger o cliente, ele é excelente. E aí vem de novo a oportunidade para vocês. Se vocês entenderem esse mecanismo de como gerenciar risco e oportunidade, responsabilidade, a inteligência artificial e todo esse ecossistema vai nos ajudar. Se não souber dominar esse negócio, não começar a entender esse jogo e jogar, não como um craque, mas como um bom observador das regras, as chances vão ficar menores. Obrigada, Sérgio. Vladimir, sua visão estratégica deste quebra-cabeças? Eu sou o último? Não vou fazer. Não. Eu queria fazer um fervo, mas tudo bem. Mas não vou deixar de fazer. Porque a minha opinião de valor, né? Não sei se tem valor para alguém, mas para mim tem valor. Eu diria que essa miscelânea de palavras, ela tem bastante fundamentação e seria básico para todas as empresas, para todos os negócios. Mas a minha opinião é que no fim do dia, muita gente está escrevendo para cumprir papel, mas na prática não está cumprindo nada. Na sua essência, eu tenho compliance, eu tenho governança, eu tenho não sei o quê, eu sou uma companhia sustentável, mas no fim do dia, e aí eu convoco a cadeia, né, todas as partes da cadeia, a refletir sobre isso. Será que nós estamos fazendo a nossa parte, de fato, daquilo que nós estamos dizendo, escrevendo, que nossas empresas possuem? Eu hoje, sinceramente, sou o cético da mesa redonda. Não acredito. E falei isso nos nossos debates. Continuo não acreditando. Acho que, em partes, algumas coisas sim são atendidas, mas no fim do dia está todo mundo olhando o resultado. Todo mundo está olhando o resultado. É a última linha. A gente precisa mudar um pouco a percepção, não que isso não seja importante, porque ganhar dinheiro não é pecado. Faz parte do negócio de todo mundo. Mas acho que a gente tem muito mais discurso sobre essa miscelânea de palavras, essa salada, esse mix de palavras, do que de fato concretude. Essa é a minha opinião. Obrigada, Vlad. Aline, o Vlad te deu aí uma deixa, a bola está quicando ali. Então, por favor, por mais que você tenha tirado o crachá, você respira sinistro o dia inteiro. Qual que é a sua visão estratégica? Acho que respirando um pouco aqui o ar do Vlad mesmo, né, e juntando quebra-cabeças que você trouxe na pergunta, né, e opinião de valor também, né, minha opinião de valor, eu também sou muito exigente no que eu faço, muito crítica, né, mas crítica no sentido de vamos evoluir, né. Eu acho de verdade que a área de sinistros é a área que materializa o que eu comentei no início, que é a continuidade financeira, patrimonial, né, mas eu colocaria nesse quebra-cabeça que a gente precisa demonstrar mais isso. A gente falou um pouco aqui, alguns colegas, sobre isso, né? Então, como é que a gente demonstra mais isso? Como é que a gente, né, tem sim o duo que o Sérgio falou entre o que o governo, né, o que o Estado, né, o nosso Estado faz, o que as entidades privadas fazem, mas qual é a nossa contribuição na cultura do seguro, né? Então, a gente falou muito no começo aqui, né, o que é segurável, o que não é, mas o que o Brasil está fazendo em relação à
possibilidade de produtos também, sabe? Para que a gente materialize mais a proteção. Então, sei lá, a gente viu um evento aí recente que aconteceu, uma pessoa tendo um mal súbito num show. Cara, cadê o seguro? Se eu tenho um cachorro bravo, né, eu estou andando com ele na rua, eu posso ter uma responsabilidade civil, né, se o cachorro morder alguém. Então, acho que a indústria, essa cadeia poderia também trazer um pouco mais de inovação até vinda de fora. Isso tudo vai criando uma cultura de seguro, né? Eu que tenho aí, caminhei uma trajetória maior em companhias de pessoas, né, trago até um dado, estigma, e me arrisco a dizer aí, boa parte, principalmente das companhias de vida, tá? O sinistro, que é essa palavra macabra mesmo, pesada, na verdade ela é muito mais, quando a gente fala de indenizações, muito mais vida do que morte. Então, assim, como que a gente, como cadeia, está levando isso para a sociedade, né? Porque ainda fica aquele peso, né, do sinistro, de pessoa ser sempre uma morte, sempre uma... Tem, como eu costumo dizer, tem também, né? Ou no patrimonial sempre também aquela tragédia de enormes proporções e uma destruição sem precedentes, tem também, né? Mas não é isso o principal. Só que se a gente não fala, se a gente não demonstra, esse quebra-cabeça sempre vai ficar com essa nuvem no ar, né? Então, eu acho que o gerenciamento de riscos, né? E aí, voltando que a gente entrega para a sociedade, aí, que foi um ponto que a Jo trouxe na última pergunta, é isso. Como é que a gente começa a colocar no quebra-cabeça, como cadeia, esses elementos para fora? Porque se a gente não fala, não é fácil de se entender, né? Não é fácil de se ler. Então, eu deixaria esses pontos. Falar que o sinistro não é algo sinistro, não é algo macabro. É algo bom, é algo de continuidade. Obrigada, Aline. E eu acho que, presidente Paula, fica aqui já a deixa para a gente começar a lançar um movimento, hashtag, vamos tirar o nome de sinistro para outra coisa, né? Vamos já pensar aí na pilha de valor só de conceitos para o próximo ano. Um minutinho para cada um, para suas considerações finais. Vou começar já aqui à minha direita, o Sérgio. Bom, obrigado, pessoal. Acho que a gente conseguiu reter vocês mais do que a gente imaginava num dia véspera de festas. E já vou aproveitar, deixar aqui para vocês, imaginem a transcendência de que é a festa que a gente normalmente tem nesse cenário. Pense na Páscoa, vamos dizer aqui, do nascimento, nós estamos aqui comemorando um novo ano. Você vê, existe uma transcendência. O sinistro é disso, ela vai ter uma palavra transcendência, né? Ela vai ter que se nascer dessa transcendência. A morte ou a perda de algo tem que fazer algo novo nascer, que é melhor do que aquilo que morreu. Mesmo que só indenize 75%, em média. Ele tem que ser melhor. Porque é melhor 75%, é melhor ter perdido do que não ter vivido e não ter a oportunidade de continuar fazendo. Então, isso não é uma visão otimista, é uma visão de sobrevivência, de resiliência. Então, se a palavra sinistro, um dos caminhos seria resiliente. Nós temos que ser resilientes, nós somos, de fato. Uma questão que eu acho que é importante para a gente ser resiliente é o que a gente está plantando para o nosso futuro. Vocês perceberam aqui, a gente está discutindo e tal, vai ter uma consequência, vai ter um artigo. Eu estou convidando vocês a lerem alguns conceitos. Sem que a gente se alimente de boas sementes, sem que a gente deixe boas sementes, é inviável ter sucesso. Um dos grandes pecados é que a gente sempre ia para encontros e eventos, e vocês vão em vários, e eu já fui em vários, nesses 20 anos que eu ando pelo mercado de seguro, especificamente nos últimos 10, em que eu vejo o pessoal vai no evento, entrega um prêmio, faz uma festa, bebe uma bebida e vai embora, todo mundo fala a mesma coisa, no seguinte começa tudo de novo. Ninguém entrega nada. O ISP se propõe a fazer diferente. Ele começa a trabalhar a ideia de que nós vamos entregar resultados. Começa com esse debate com vocês e já tem o diplominha que está assinado, né? Isso quer dizer o seguinte, você tem valor, não é só a nossa opinião que tem valor, você tem valor que está aqui, né? Esse é um dado. Segunda coisa, que existem os elementos onde colher boas sementes. Então eu diria que o nosso curso de administração de sinistros ainda, e não de resiliência, da Escola de Seguro é o que sempre dobra o número de alunos durante o MBA e no final do curso. E olha aqui uma das professoras. Então nós teremos um programa desse aqui com o USB, certo? Especificamente, eu espero que a presidente
nos apoia aqui, já faço de público o meu pedido, né, que a gente lance o programa de administração de sinistro. Aproveitem, procurem lá o programa, e nós hoje tivemos uma reunião na escola para que o MBA de gestão de risco e seguros cresça e não desapareça, porque é mais do que a cultura do seguro. Se não estamos falando de cadeia, nós temos que falar a cadeia produtiva, quem compra o seguro. E quem mais compra o seguro é o gerente de risco. E o gerente de risco não trabalha no mercado de seguro, ele trabalha lá na empresa. Como é que ele aprende? Ele aprende aonde? Ele aprende na escola de seguro. Então, peço o apoio de vocês para entenderem que um programa de longa duração, assim como os programas de curta duração, que entregam resultados, eles precisam ser colhidos. E lá tem uma oportunidade imensa, e vamos trazê-la para cá. Então, essas questões que eu acho importante de vocês colherem desse evento. E fica o convite para a gente, nos próximos anos, fazer com que este ambiente de colheita e de plantação seja muito mais rico. Eu acho que nós começamos muito bem. E a cultura que eu promovo aqui é a cultura da gestão de risco, porque o seguro, ele é a cultura das garantias. E as garantias nem todo mundo pode dar, mas todo mundo pode gerenciar, todo mundo gerencia. Se você não gerenciou isso, não está vivo hoje. É simples. Todo mundo aqui faz isso. Nem todo mundo tem seguro, mas todo mundo gerencia o risco. Então, é simplesmente se a gente começar a entender que não dá para tomar risco, que tem consequência, risco tem a ver com responsabilidade, aqui é que está o nosso elo cultural e que vocês vão ver que, na medida que a gente toma para si responsabilidade, nós transformamos a nossa realidade. 15 segundos para... Eu tenho 15 segundos, porque era 1 minuto, ele falou 5, né? Errado, fala que isso vai para vocês. Mas eu quero fazer aqui meu agradecimento ao ISB por ter aberto esse ciclo de opiniões de valor, onde a gente tratou de outros temas e a gente transcendeu os seguros de benefício, até porque o Instituto Brasil, Seguros Brasil, foi isso que eu aprendi esse ano. Quero fazer aqui uma menção, já que a Paula não colocou no meu currículo, o MBA de Gestão de Risco. Sou da turma de 2002, é isso, professor Reinaldo? Quando eu cheguei aqui, eu falei, tem que beijar a mão do Papa. Você tem que ajoelhar, porque tudo que você aprendeu comigo lá, em 2002, quando ele era presidente da BGR, e foi uma tripartite, né, a Universidade Federal do Paraná, a FUNESEG e a BGR, fizeram o MBA. Eu fui um dos alunos dele, ele não imaginava que ele ia ter que me carregar o resto da vida. Mas é a partir daí, né? Eu acho que a gente... meu recado, minha mensagem, e aí eu estava aqui comentando um pouco antes com o Carlos André, que eu ouvi, ou li essa semana, e aí eu não registrei, devia ter registrado, mas você não fala, eu acho que uma universidade, ou está fazendo um estudo, onde está propondo colocar no currículo do ensino fundamental matéria financeira e de seguros, né? Divisão de seguro, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes comecem a tomar conhecimento disso, para que quando eles cheguem na vida de consumo, né, em que pese eles já consumam, gerenciando isso, estou todo dia dizendo, cara, você viu o que aconteceu? O Sérgio está perfeito, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, e aí eu fico o tempo todo dizendo para eles, olha, você não... pai, você fica trazendo os seus preceitos do trabalho para cá. Não, você precisa gerenciar o seu risco, você não tomou cuidado com isso. É por isso que aconteceu tal coisa. Então a desculpa não resolve o nosso problema, né? Mas eu diria que passa sim pela educação e cada vez mais a gente intensificar e fomentar para que as pessoas, né, tenham acesso a esse tema, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver de fato a nossa cadeia. Bom, tenho 15 segundos, né? Um minuto virou 4, aí virou 3. Por favor, E né? você vai cumprir 1, né? Não, mas eu serei breve. Estamos falando de opinião de valor, né? Opinião de valor, gerenciamento de riscos e sinistros. O que eu diria é, isso tudo aliado à tecnologia, sem dado, sem informação, não serve para nada. Eu acho que é isso. Eu
Uau, bateu a meta. Na próxima eu vou dividir a meta. Vai lá, Lili. Bom, queria agradecer o convite também aí, Jô, Paula, ISB. Parabenizar vocês que estão aqui, porque cultura se cria assim, parando, ouvindo, propagando, né? Então, vocês levarem para os ambientes que vocês vivem, circulam, pessoas que vocês trabalham, sabe? Os conceitos aqui que vocês entendem que valeram, as opiniões de valor para vocês, né? E levar essa questão que o sinistro, gente, sim, tem uma área de sinistro, né? Mas o sinistro não é só responsabilidade da área de sinistro, né? O sinistro é responsabilidade de toda a cadeia. Então, sim, cobrem das áreas de sinistro, mas também seja um elemento, né, dentro da cadeia onde vocês fazem parte dessa retroalimentação, né? E acho que para fechar, assim, gerenciamento de risco, gente, é responsabilidade de todo mundo que trabalha na cadeia. Então, saiam daqui com esse espírito de, putz, que eu sou responsável, né, por gerenciamento de risco, qual é a minha parte? Acho que saiam com essa reflexão, sabe, comecem um dia amanhã diferentes, incorporem isso, propaguem isso. Obrigada. Obrigada. Acho que a gente podia dar uma salva de palmas para esses 4 medalhões aqui.